Olá, gente, tudo bem? Eu aqui de novo, Lucas Mamed, no canal Politique. Segunda-feira, dia 29 de outubro, um dia após a decisão do segundo turno das eleições de 2018. Eu ia gravar esse vídeo já ontem, né, domingo, logo após as eleições, logo após a votação, mas achei que era melhor esperar hoje, ver um pouco da repercussão, achei que seria mais interessante essa opinião. Não falar, análise é um negócio que eu não vou ficar usando aqui não, porque sou meio prepotente, né? Vou analisar, né? Quem sou eu? Vou aqui dar a minha opinião. Eu via vídeos do Bolsonaro há 3, 4 anos, ou entrevistas que porventura ele dava, e eu sempre achava ele um personagem, eu não levava ele a sério, as coisas que ele falava, contra as pessoas que ele falava, eu sempre achei que ele era o representante de um setor muito específico da sociedade que tem em todo o país, um pouco mais reacionário, um pouco mais intolerante, e achava que ele era uma piada, que ele era alguém que nós não levaríamos a sério, a não ser para ser o que ele já era, né? Um deputado federal, quiçá um senador, até por conta da repercussão de tudo que ele falava. Mas não, estou completamente errado. Já me convenci disso há algum tempo, né? Mesmo que ele não ganhasse, ele representa algo muito maior. E o Bolsonaro soube interpretar, não de agora, a gente sabe que ele faz campanha há muito tempo, ele soube interpretar uma repulsa da sociedade contra a corrupção, contra a segurança, na minha opinião, né? Contra várias coisas que acontecem errado, né? Contra o establishment, que fez que deu substância a essa candidatura dele. Ele encontrou um Partido dos Trabalhadores muito fragilizado do ponto de vista de lideranças, né? O principal líder está preso e isso desmoraliza o partido. O PT ficou muito tempo no poder, isso deu muita margem para desgaste do partido, então ele não chegou lá do jeito que as pessoas queriam. O PSDB foi colocado nessa mesma vala de partidos tradicionais, que com as mesmas práticas. Então, até o fato de o Alckmin fazer a aliança que ele fez com o Centrão, eu acho que fez as pessoas pensarem assim. Eu acho que quando as pessoas viram que o Alckmin se aliou com vários partidos fisiológicos que só queriam contrapartidas e ocupar lugar no ministério, as pessoas disseram, opa, pensaram, né? Opa, eu acho que o PSDB, além de tudo, ainda é um partido que vai fazer as mesmas alianças espúrias que foram aí motivos, né, dessas corrupções que a gente viu, ou dessas incompetências que a gente presenciou e que afetam tanto a nossa vida agora. E eu acho que isso pesou na hora da votação. Sem falar que o eleitor antipetista sempre votou no PSDB e nunca viu um candidato antipetista à altura da vontade que eles tinham realmente de que o PT não existisse. Até porque, e é um outro assunto que eu quero abordar aqui, é que não é características do PSDB. O DNA do PSDB é uma social-democracia, é um partido de centro-esquerda, deveria ser, né? Mas destoou totalmente dos seus princípios para ser o antagonista do PT, acabou dando o que deu. O PSDB vai ter que fazer uma autorreflexão muito profunda agora nessas eleições, após essas eleições, para não cair no marasmo, entender melhor. A eleição do Dória é muito significativa, pode aí denotar uma mudança de eixo no pensamento do partido. Agora o partido tem um ator principal que pensa completamente diferente dos outros do passado, Alckmin, Serra, FHC. Então, assim, a gente tem que dar um tempinho para saber como é que vai ser, mas que o partido tem que rever aí as suas convicções, o modo de agir, isso sim. E o Partido dos Trabalhadores também. Mas voltando, eu conversava com um colega há pouco tempo, eu não acho que o Bolsonaro vai ser um. Ele tem a probabilidade de ser um governo autoritário, mas eu acho que mais do que autoritário, eu acho que ele vai ser um governo estabanado. Sabe um cara estabanado? Porque ele é um populista de direita. Um populista, ele faz as coisas baseado na probabilidade dele ter uma popularidade. E é isso que o Bolsonaro pensa. O Bolsonaro é alguém que vai tomar medidas e, na minha opinião, e depois se aquilo não for popular, vai tomar outra medida que desfaz aquilo. Então ele vai,
vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele já teve problemas com a equipe dele antes das eleições, eu acho que ele não vai ser um trato fácil junto com a equipe, até porque tem muitos assuntos que ele desconhece, e às vezes eu acho que isso pode causar impasses na questão econômica. Ele tem o ministro da Fazenda dele vai ser o Paulo Guedes, que é um liberalizante assim ferrenho, vai querer privatizar muita coisa. Eu não acho que, apesar do discurso dele ser esse, eu não acho que o Bolsonaro vai abrir mão de tantas estatais assim. Até, com certeza privatizações irão acontecer, mas não com a sanha que está o Paulo Guedes. Eu acho que o Bolsonaro vai querer frear isso, e isso pode causar algum tipo de problema que a gente não sabe ainda qual vai ser. Aí tem vários outros, eu não sei como é que vai ser essa reforma ministerial dele. Com certeza ele vai querer acabar com os ministérios. Quais serão, que repercussão isso vai ter, prática, quem serão os ministros? A gente já sabe de alguns: Onyx Lorenzoni, que é deputado federal pelo DEM do Rio Grande do Sul. E aí tem uma coisa importante: muita gente criticou o PSDB pelas alianças que fez, eu acabei de descrever aqui, mas já começa aí uma aproximação da equipe do Bolsonaro com esses partidos de centrão. Ele não sobrevive sem, gente. É difícil acreditar que ele vai conseguir botar em prática esse discurso das alianças. A aliança é natural. O que interessa é o cimento dessa aliança, o objetivo dessa aliança. E o que a gente quer ver é quais serão os objetivos dessas alianças de Jair Bolsonaro. Ele tem aí algumas bandeiras que ele trouxe da história dele, da campanha dele, que ele vai ter de aprovar, vai tentar aprovar, como, por exemplo, a flexibilização da posse de arma de fogo. Isso aí é um assunto que com certeza ele vai querer tocar. Eu tô curioso para saber como é que vai ser a condução dele das reformas, reforma da Previdência, como é que vai ser essa reforma da Previdência que ele está pensando, se ele pensa em tocar na questão da reforma política, como é que ele vai agir diante do teto dos gastos. Isso aí o Bolsonaro tem que mostrar que domina, e pelo menos não que domina, mas que tenha convicções sobre. E aí que eu acho que mora o perigo. Ele vai ser alguém muito pautado pelos outros, vai ser alguém muito dirigido nessas questões muito específicas, técnicas e importantes para o país. Então, assim, lidar com um Congresso tão fragmentado aí, 30 e tantos partidos na Câmara Federal, não vai ser fácil. E ele, apesar de ter um partido muito grande, 52 deputados, ele vai encontrar uma oposição coesa. Eu tenho certeza que os partidos que foram derrotados, principalmente o PT vai voltar a ser oposição de fato agora. A gente não sabe também, porque eles disseram isso no pós-impeachment e acabaram votando com o governo algumas vezes, mas o pessoal deu uma aumentadinha na bancada, o PDT aumentou a bancada. O PDT é aquele partido que é centro-esquerda, a gente não sabe, alguns escapam para a direita. Tem também aí outros pequenos partidos, como por exemplo o PCdoB, né, o PSOL, o PT, e tem partidos que pendem de acordo aí com o assunto que está sendo debatido ou com a pauta, principalmente os do Centrão. Só que esses colocam a possibilidade de ocuparem cargos e interesses pessoais, na minha concepção, acima dos interesses de votação para beneficiar A, B ou C. Então, assim, esses são partidos que historicamente agem desse jeito. Eles pensam na sobrevivência deles mesmos em detrimento da sociedade, entendeu? Então esse é um problema que vai ter que ser superado também no Congresso, e vai ter que ter um presidente que dá o exemplo, como ele disse que vai dar. A gente vai esperar para ver. Em relação às questões autoritárias, eu já disse que eu acho ele um radical. Quando a gente fala mais radical, eu acho sim ele mais radical do que o PT. Os discursos dele deixam margem para achar que ele é capaz de suprimir alguns direitos para colocar ideias dele mesmo em prática. Então, isso é preocupante. Agora, até que ponto ele vai conseguir fazer isso, a gente tem que ver, porque também eu acho que muitas das coisas que ele falou, ele já até pediu desculpas de algumas, mas assim, se ele resolve acabar com algumas conquistas sociais, né, são disfarçadas aí de privação de direitos. Por exemplo, na minha concepção, acabar ou diminuir as cotas são, de alguma forma, um ataque contra uma minoria. É uma restrição de direito à educação dos povos negros, indígenas.
outras lutas, né, de outras minorias, como por exemplo uma que ele com certeza vai querer tocar nessa ferida, é a questão LGBT. Ele já arrumou vários problemas com a militância LGBT, e sempre que pode ele toca nesse assunto. Eu não sei de que forma, mas ele vai querer tocar nesse assunto, que eu acho um problema. Ele só tinha que tentar preservar o direito dessas pessoas serem quem elas são. E é isso aí, gente. Eu vislumbro um futuro muito conturbado. Pode dar certo algumas coisas, mas eu não acho que ele é alguém que tem uma estratégia, um projeto de país com começo, meio e fim. Eu não acho que ele faça o diagnóstico, porque para você resolver um problema, você tem que ser capaz de fazer um diagnóstico certo. E o diagnóstico dele não é correto em muitos casos, e a terapêutica, então, pode ser até pior. Então ele não me parece alguém que consiga saber quais são os problemas do país, dá opções de como vai resolver e dá prazo para que isso seja resolvido, e fala assim, e por conta disso a gente vai chegar até tal ponto. Isso, ele não tem um projeto nacional. Um outro ponto que eu queria colocar é o PT sair dessa, como eu disse, tem que fazer uma análise, muitos petistas colocando na conta de outras pessoas a derrota deles, como por exemplo o Ciro Gomes. Muita gente mesmo nas próprias redes sociais do Ciro Gomes, eu estava dando uma analisada, muita gente falando mal do Ciro, falando que ele traiu o país, que ele traiu a democracia. É um cálculo político que o Ciro está fazendo, com certeza, pensando lá na frente. A gente não sabe se um negócio feito agora, daqui a 4 anos, as pessoas vão lembrar, você traiu, não sei o que, não sei o que, até porque eu já entendi que é o discurso que ele quer fazer o discurso da terceira via possível, porque se ele apoia o PT com muita intensidade agora, as pessoas iam colar ele ao PT e iam colapsar uma possibilidade de uma terceira via mais para frente. Então ele resolveu se distanciar para ser essa terceira via possível, para tentar liderar uma oposição. E vai ser essa briga de quem é o líder da oposição, né? Se é o PT, se é o Haddad, se é o PDT do Ciro Gomes, quem será essa voz que falará alto contra Jair Bolsonaro? A gente não sabe ainda. Mas eu não acho que tenha sido culpa do Ciro, não. Foram aí 11 milhões de votos de diferença. O Ciro teria feito diferença, poderia ter feito diferença, mas eu acho que teria sido feito mais diferença se fosse realmente uma frente democrática, junto com outros partidos, por exemplo, o PSDB, por exemplo, outras lideranças. Joaquim Barbosa entrou aos 45 do segundo tempo, vários influenciadores digitais também entraram aos 45 do segundo tempo, então não fez tanta diferença assim. E vale lembrar que o Ciro também tomou um tapetão aí do PT antes do primeiro turno. O Ciro estava querendo fazer uma aliança com o PSB, e os caras foram capazes, aí, o PT, de tirar a candidatura da Marília Reis em Pernambuco, e o PSDB retirou também de um candidato lá de Minas Gerais, só para que o PSDB ficasse neutro e não fortalecesse o Ciro Gomes. Também foi um cálculo, foi pragmático, fez com que o Ciro fosse enfraquecido, e eu acho que o que o Ciro fez também foi um cálculo, também foi pragmático. E se a gente pode falar a mesma coisa do PT, o PT fez com que tirou a possibilidade do Ciro, que era alguém que podia derrotar o Bolsonaro e que ser ele o candidato, e ele entregou para o Bolsonaro. Assim como vão falar também que o Ciro não quis apoiar por egoísmo o PT, e ele fez com que o Bolsonaro tenha sido eleito. Apesar de eu já ter dito isso, não acredito nessa hipótese. Então é isso, gente. Essa é a minha breve análise aí de 13 minutos, 14 minutos sobre a eleição de Jair Bolsonaro. Claro que ao longo dos dias aí eu vou falar mais sobre isso, conforme ele for atualizando aí as notícias também de ministros ou atitudes que ele for tomando. É interessante a gente ir falando sobre também. E outra questão, só a última questão agora de verdade, ele vai ter que fazer referências ao respeito à Constituição, porque muito se debateu se ele seria capaz de realmente respeitar a Constituição, chegou a questionar. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, como é que ele vai levar. Ele já fez agora o discurso com a Constituição na mão, disse que é escravo da Constituição, assim a gente espera também. Obrigado, se inscrevam, compartilhem, curtam, e até a próxima.